Alô, boa tarde. O tema hoje é estranho: OVNI. Pois é, OVNI é um assunto controverso e, via de regra, eivado de misticismo. Sim, muitos são aqueles que acreditam que os extraterrestres são seres evoluídos, seres superiores, que vêm à Terra de quando em quando para nos ajudar a evoluir. Outros, no entanto, na mesma linha, dizem que OVNIs são seres das trevas, são anjos caídos, que contactam os seres humanos de quando em quando para colocar entre nós doenças estranhas, relações conturbadas e assim por diante. O fundamento poderia estar na Bíblia, mas seja como for, o fato é que os ETs são sempre, ou quase sempre, apresentados como figuras horrendas, feias mesmo. E de tão feios, claro, muitos dizem, isso não vem de Deus. Seja como for, o assunto OVNI está transcendendo a seara do misticismo. Os contatos têm se tornado maiores nos últimos anos. Hoje, a polêmica do New York Post é sobre OVNIs. O cineasta Jeremy Corbyn, por exemplo, postou ou fez vazar um vídeo em que vários OVNIs aparecem perturbando um navio de guerra americano. O post diz que o cineasta, que vazou imagens de OVNIs assediando um navio de guerra na costa da Califórnia em 2019, divulgou novas imagens de radar na quinta-feira, que supostamente mostram o USS Omaha, sendo cercado por fenômenos aéreos não identificados. Corbyn afirma que o vídeo foi filmado no Centro de Informações de Combate do navio em 15 de julho de 2019. No início deste mês, ele apresentou uma filmagem feita a bordo do USS Omaha de um objeto esférico misterioso voando sobre o navio antes de desaparecer no oceano. Ele disse: "Estes são dados eletroópticos corroborativos que demonstram uma série significativa de eventos OVNIs em uma área de alerta ao largo de San Diego", tuitou ele. Isso foi ontem, quinta-feira. Um novo clipe, não classificado, mostra marinheiros a bordo do Omaha observando até 9 OVNIs enxameando o navio. Felizmente, temos imagens do Centro de Informações de Combate que foram obtidas por uma equipe especificamente chamada para filmar esses eventos anômalos, disse Corbyn ao programa Mr. Wire da Class TV Las Vegas. O cineasta disse que, a certa altura, 14 OVNIs podiam ser vistos no radar da Marinha, mas a filmagem não foi fornecida pela Marinha. Isso apoia a hipótese de que não se trata apenas de um balão que está caindo na água. Não é algo que se explica facilmente, são verdadeiros não identificados em número de massa, disse Corbyn. Os fenômenos aéreos não identificados foram parte de uma série de intrusões estranhas envolvendo 9 navios da Marinha dos Estados Unidos no Oceano Pacífico em julho de 2019, disseram pesquisadores. Os objetos são realmente de origem desconhecida, disse Corbyn. Se eles são drones estrangeiros, exibem habilidades que excedem as nossas próprias tecnologias. Tudo o que sabemos, isso é, alguns deles parecem ser naves transmídia. Eles não só voam pelo ar, como também entram e saem das águas. Viajar através da água para esses objetos é tão fácil quanto voar, quanto viajar pelo ar, disse o cineasta. A nova revelação ocorre no momento em que oficiais de defesa se preparam para apresentar ao Congresso um relatório detalhando tudo o que o governo sabe sobre OVNIs. Isso acontecerá no mês que vem. Bem, aí está a polêmica. Eles estão entre nós? É possível que sim. E se estão entre nós, é mais do que possível que nos estão influenciando negativamente.
Hoje, por exemplo, eu trouxe um vídeo com a perspectiva de um Brasil melhor para 22 e confesso aos amigos, eu que costumo ler todos os comentários, nunca vi tanto pessimismo aqui nesse canal. Os comentários, muitos deles, aceitam de boa que nós perdemos para a bandidagem, perdemos para o crime político organizado e não resta saída para muitos ao Brasil senão uma guerra civil. Bem, esse é um pensamento quase generalizado, ninguém está bem. Nos Estados Unidos fala-se também em guerra civil. Por aqui, muitos perdem a esperança. Seria essa uma influência dos extraterrestres? Não, o que acontece no Brasil é as consequências inevitáveis de 30 anos de comunismo. Nós, o povo, votamos em pessoas que hoje nos envergonham, porque acordamos politicamente. Mas acordamos agora, recentemente, e as figuras que nós colocamos há anos no poder continuam aí, enraizadas não apenas nas casas legislativas, mas em todo o estamento burocrático, no funcionalismo público, por exemplo, e isso significa uma casa muito suja. Ninguém contrata uma diarista esperando que ela limpe a casa em menos de 5 minutos. A casa do Brasil, o Brasil como casa, está sujíssimo. A ideologia corroeu os alicerces da nação. A ideologia de esquerda. E é preciso muito tempo, muita paciência para mover tudo isso. O importante é ter uma perspectiva, e é nesse sentido em que eu justifico o meu otimismo. Nós temos hoje uma perspectiva. Imaginaram se Bolsonaro não tivesse se candidatado ou tivesse falecido no atentado em Juiz de Fora, quem teríamos hoje? Não sei, mas não teríamos uma perspectiva. Então é na perspectiva que eu me apoio. Mas, como disse, muitos já se sentem derrotados e, ao se sentirem derrotados, perdem essa perspectiva. E esquecem que, no final de tudo isso, não serão os OVNIs os vencedores, nem as camarilhas, nem os bandos organizados dentro da política que vencerão. Deus está no comando e a vitória é de Deus. Quem gosta do Apocalipse, entenda, aquele é um livro de profecias da vitória de Deus, porque no final o bem vencerá. É preciso ter paciência, mas também é preciso ter fé. Fé, aliás, deveria ser o principal motivo da nossa alegria, porque não foi por outra razão que Deus tirou o Bolsonaro da morte. Deus não tirou o Bolsonaro da morte para fracassar politicamente. O projeto é bem maior. Mas aí, como passar essa esperança aos amigos? Quem dera eu tivesse esse poder. Até depois.